Leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. 1 Crônicas, capítulo 13. E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: Se vos parecer bom e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos aos nossos irmãos em todos os lugares que restaram em toda a terra de Israel, e com eles também aos sacerdotes e levitas, os quais estão nas suas cidades e arredores, para que eles possam se juntar a nós. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E Davi e todo Israel subiu para Baalá, isto é, para Quiriate-Jearim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziram a carruagem. E Davi e todo Israel se alegraram diante de Deus com toda a sua força, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com símbalos, e com trombetas. E quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e ele o feriu, porque pôs a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá até este dia. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: Como trarei para mim a arca de Deus? Assim Davi não trouxe a arca até ele, na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Primeiro Crônicas, capítulo 14. Ora, Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros até Davi, e madeira de cedro com pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E Davi percebeu que o Senhor lhe havia confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por causa do seu povo Israel. E Davi tomou mais esposas em Jerusalém, e Davi gerou mais filhos e filhas. Ora, estes são os nomes dos seus filhos, os quais ele teve em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. E quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi ouviu isto e saiu contra eles. E os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refaíns. E Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus e nas minhas mãos entregarás? E o Senhor disse a ele: Sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim eles subiram até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali. Então Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão, como um irromper de águas, porquanto chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento,
e eles foram queimados com fogo. E os filisteus mais uma vez se espalharam ao longe do vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus e disse-lhe Deus: Não subas atrás deles, desvia-te e vem sobre eles defronte às amoreiras. E será que, quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, sairás para a batalha, porque Deus saiu adiante para ferir o exército dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou, e eles feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer, e a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe o temor a ele sobre todas as nações. Primeiro Crônicas, capítulo 15. E Davi fez para si casas na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou para ela uma tenda. Então Davi disse: Ninguém deve carregar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus e para sempre ministrar diante dele. E Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, o qual ele havia preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120. E dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e os seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e os seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. E Davi chamou Zadoque e Abiatar, os sacerdotes, e os levitas, Uriel, Asaías e Joel, Semaías e Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais dos levitas. Santificai-vos tanto vós como os vossos irmãos, para que possais fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel, até o lugar que preparei para ela. Porque como vós não o fizestes da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não o buscamos segundo a ordem devida. Assim os sacerdotes e os levitas se sacrificaram para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas carregaram a arca de Deus sobre os seus ombros, com as suas hastes sobre eles, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. E Davi falou com os chefes dos levitas para indicarem os seus irmãos para serem os cantores, como instrumentos de música, saltérios, harpas e símbalos, soando ao erguerem as suas vozes com alegria. Assim os levitas indicaram Emã, o filho de Joel, e os seus irmãos, Asaf, o filho de Berequias, e dos filhos de Merari, os seus irmãos, Etã, o filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos de segundo grau, Zacarias, Bene, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maacéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã foram indicados para soarem com símbolos de bronze. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias, e Benaia, com saltérios sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre Simenite para distinção. E Quenanias, chefe dos levitas, foi para a música. Ele instruía a música porque ele era habilidoso.
e Berequias e Eucana foram os porteiros da arca. E Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, sopraram as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeeias foram porteiros da arca. Assim Davi e os anciãos de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Quenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados, e com som de cornetas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. E sucedeu, enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei dançando e se divertindo, e ela o desprezou no seu coração. Primeiro Crônicas, capítulo 16. Assim eles trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi havia armado, e ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz diante de Deus. E quando Davi havia terminado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor. E ele repartiu para cada um de Israel, tanto homem como mulher, um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E ele indicou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para recordarem, para dar graças e louvores ao Senhor, Deus de Israel. Asaf, o chefe, e depois dele Zacarias, Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com saltérios e com harpas. Porém Asaf fazia um som com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas diante da arca do pacto de Deus. Então, naquele dia, Davi entregou primeiro, na mão de Asaf e dos seus irmãos, este salmo para dar graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai a ele e cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos do seu santo nome, que se regozije o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito e das suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, o seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Estejais sempre atentos ao seu pacto, a palavra que ele ordenou a 1000 gerações, a saber, do pacto que ele celebrou com Abraão e do seu juramento a Isaque, e tem confirmado o mesmo a Jacó por uma lei, e a Israel por um pacto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a porção da tua herança. Quando eres nada mais que poucos, de fato poucos, e estrangeiros nela, e quando eles andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Ele não tolerou que homem algum lhe fizesse o mal. Sim, reprovou reis por causa deles, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e não façais mal algum aos meus profetas. Cantai ao Senhor toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Declarai a sua glória no meio dos pagãos,
suas obras maravilhosas no meio de todas as nações. Porque grande é o Senhor e poderosíssimo para ser louvado. Ele também deve ser temido acima de todos os deuses, porque todos os deuses do povo são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Glória e honra estão na sua presença, força e alegria estão no seu lugar. Dai ao Senhor, vós parentes do povo, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e vinde diante dele. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado de modo que não será movido. Que os céus se alegrem e que a terra se regozije, e que os homens digam no meio das nações: o Senhor reina. Que ruja o mar e a sua plenitude, que os campos se regozijem e tudo o que está neles. Então as árvores do bosque cantarão diante da presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e nos livra dos pagãos, para que possamos dar graças ao teu nome santo e a glória em teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel para sempre e sempre. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Assim ele deixou ali diante da arca do pacto do Senhor Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuamente diante da arca, como exigia a tarefa de cada dia. E Obed-edom com os seus irmãos, 78. Também Obed-edom, o filho de Jedutum, e Osa, para serem porteiros. E Zadoque, o sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto que ficava em Gibeão, para oferecerem ofertas queimadas continuamente ao Senhor sobre o altar da oferta queimada, pela manhã e ao entardecer, e para fazerem segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, a qual ele ordenou a Israel. E com eles Emã e Jedutum, e os demais que foram escolhidos, que foram designados por nome para darem graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. E com eles Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos para aqueles que fariam um som, e com instrumentos musicais de Deus. E os filhos de Jedutum eram porteiros. E todo o povo partiu, cada homem para sua casa, e Davi retornou para abençoar a sua casa. Aleluia! Graças damos a esta palavra do Senhor. Hoje cumprimos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano e aprendendo a cada dia a viver conforme a vontade de Deus. A você que tem feito essa leitura comigo, eu aproveito para pedir o seu like nesse vídeo e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E quem chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica juntamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado. Aproveite para compartilhar esta palavra com outras pessoas. Lembre-se, estude a palavra e medite nela na sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.